Hoje eu venho aqui mais uma vez para dar meu palpite. Meus palpites podem não ser muito bons não, mas é bom. E você que for chegando aí no meu canal, primeira vez, que for chegando, curte meus vídeos, compartilha e me siga aí no TikTok também, dá um apoio no meu vídeo. Eu, a partir de hoje, vou contar para vocês a minha convivência no Japão. Eu vivi 20 anos no Japão. E nesses 20 anos, eu passei por muitas coisas. Eu fui casada com um Nisei, que eu conheci aqui. Eu só namorava ele. Aí, de repente, ele me chamou para mim, falou para mim, vamos pro Japão? Aí eu peguei e fui com ele pro Japão. Aí, quando eu cheguei, a primeira, para arrumar uma documentação foi a coisa mais difícil do mundo. Não foi fácil para arrumar documentação, não, foi muito difícil. Aí depois de tudo arrumado, aí nós fomos para o Japão. Enquanto estava aqui no Brasil, estava muito bom, porque a gente vê que os Nisei falando tudo português, falando bem. É, é como a gente tivesse. Não tinha nada demais, não dá para perceber nada. Aí eu embarquei, mas o meu namorado desceu, nós casamos e fomos pro Brasil, pro Japão. Aí chegamos em Nagoya. Quando eu desci em Nagoya, parece que eu tinha descido em outro planeta. De ver aquelas criancinhas tudo falando japonês, as mães falando, todo mundo falando japonês. Não tinha uma pessoa sequer. Na época que eu fui, nos anos 90, nossa senhora, foi no 91 que eu fui. Era lá, no quase não tinha brasileiro assim que nem eu, tinha só descendente, pessoas que sabiam falar em japonês e era descendente. Tanto é que quando o japonês olhava para mim, parece que tinha visto um dinossauro, ficava olhando para mim, olhando. As japonesas não combinavam comigo de jeito nenhum no serviço, porque eu não sabia falar Nihongo. Aí quando eu cheguei nesse Nagoya, eu me deu um frio no meu estômago e pensei assim, meu Deus do céu, aonde eu vim parar? E eu sei que a adaptação do Japão foi 4 anos para me adaptar lá. Foi muito difícil mesmo. Eu fui trabalhando numa madeireira, e nessa madeireira tinha umas senhoras idosas, que o japonês fala obatian. Essas obatian, tem umas que é braba que nem fera. E tinha lá uma tal de Kamobepso e uma tal de Shimizu. A Shimizu era uma senhora gordinha. E tinha o Kayama. Aí eu peguei, fiquei lá. Eu peguei, quando eu ia trabalhar com essa Kamobepso, que era todo mundo, nós no brasileiro pusemos um apelido nela de bonitinha, porque ela era a velha mais bonitinha que tinha lá. Aí, mas essa bonitinha era ruim, menino, mas não gostava de mim de jeito nenhum. Ela vinha com um fecho de madeira assim, com o guindaste trazendo, e rufava para cima de mim, que se eu não enfiasse debaixo daqueles coisas de ferro lá, ela me matava, ela me quebrava no meio. A mulher era brava, me deu um tapa um dia no pé do ouvido que fui cair lá longe. Mas isso foi no começo, foi naquela época que não tinha quase brasileiro lá, que eles não tinham costume com brasileiro. Nós fomos morar numa cidadezinha pequenininha do estado, lá no estado de Hiroshima. A cidade chama, no momento eu esqueci, ali perto de Fukui. E aí ela não gostava, ela judiava. Isso foi no começo, quando nós chegamos para o Japão. Que teve todo, aí eu fiquei muito doente, tive que ir para o médico, começar a tomar remédio para o estômago. O médico fez endoscopia em mim, a endoscopia daquela época lá era horrível para fazer.
fez a endoscopia, aí depois passou muito de remédio para mim tomar, e passou calmante também para mim tomar, porque eu não dormia. Quando eu pensava de ir trabalhar com essa velha, eu não dormia de jeito nenhum, eu estava ficando muito doente, e eu xingava, eu chorava que queria vir embora para o Brasil, o que que eu fui fazer lá, eu falava e reclamava. Aí e trabalhando essa madeireira, pesado, tinha uma marreta de 15 quilos para a gente bater as madeiras para ficar tudo ajeitadinha nos pacotes para passar o bandô, que aqui eles falam dentro de jacaré, jacarezinho, aqueles bandozinhos que prega, lá fala bandô. Então, aí a comida, o Nisei que eu fui, ele é filho de japonês, pai e mãe japonês. Ele era bem acostumado a comer comida japonesa. Aí quando ele ia comer comida japonesa, ele ficava falando, ai, que essa comida é mais que gostosa, mas tá gostosa. Nossa, eu chegava a chorar de raiva, por causa que eu achava a comida muito ruim. Aí, quando foi um dia, primeiro Natal que eu passei lá eles não guardavam Natal naquela época e eles nem luz de Natal não tinha lá. Agora lá brilha de tanta luz de Natal e árvore de Natal. Mas não é que eles acreditam não, eles acham bonito. Então, porque copiaram nos Estados Unidos. Aí põe lá. Mas aí primeiro, aqui a gente era acostumado a fazer festa de família no dia de Natal, comer, fazer comida, fazer ceia de Natal e juntar a família. Minha mãe era viva. Cheguei lá, não tinha nada. Depois, quando eu cheguei lá, não tinha nada disso. Quando foi de Natal, eu estava trabalhando lá na madeireira. Aí eu fiquei tão triste. Sentei em cima da madeira, mas andei a chorar. Porque eu queria vir embora para o Brasil, por causa que eu não queria estar lá. Eu xingava, eu falava que não gostava de japonês. E xingava, e falava que queria vir embora. Aí o meu marido, que era filho de japonês, ficava calado olhando para mim. Quando era na hora do almoço, que a gente sentava todo mundo na mesa, vinha aquelas comidas japonesas. Nossa, eu levava meu sal, porque sempre vinha um pedaço de abóbora, que tudo que eu coisa lá tinha um pedacinho só. Tomate vem só uma rodela e tal. Aí eu punha o meu sal lá. Aí hoje, quando eu olhei um dia, a japonesa estava levando o sal dela também lá e pondo na abóbora e maçando. Igualzinha a minha lá no meio do arroz para comer, que o arroz está sem sal e sem açúcar, sem nada, né? Aí foi um grande sofrimento. Aí o meu marido precisou trabalhar, precisou conversar com o dono de outra madeireira e mandar trocar. E eu fui para outra madeireira e o casal de lá veio para cá, por causa que daquela velha que não combinava comigo. A velha não gostava de mim e eu não gostava dela. Aí eu quase que eu estava adoecendo por causa dessa mulher. Aí foi trocado, né? Nós fomos para lá e eles vieram para cá. Aí chegou lá, eu trabalhei 2 anos na de cá e 2 anos e meio na de lá. Aí esses 4 anos e meio que eu trabalhei foi em madeireira. Porque no começo tinha que pagar a passagem, pagar até a panela de arroz, pagar o futon, pagar todas as coisas, o gasto que tiveram com nós para nós ir. E depois que terminou de pagar, aí eu tinha que trabalhar na madeireira, porque ela devia pro dono da madeireira. Aí passou a dívida por de lá e nós fomos para lá. Aí, chegando na de lá, tinha 5 mulheres brasileiras. E dessas 5 mulheres brasileiras que trabalhavam lá, os homens ficavam em cima serrando. E a gente ficava embaixo separando as madeiras por medidas e pondo na máquina que passava o bandô, que prendia o bandô, era 5 metros as madeiras. E dessa madeireira, na próxima eu vou começar a contar para vocês o que se passou nessa madeireira, dessa segunda madeireira que eu fui trabalhar, o que passou, como que aconteceu e até quando eu fiquei lá e quando eu saí e por quê, tá? Então eu vou ficar devendo essa para vocês. Até mais. Vou contar todos os meus 20 anos de Japão para vocês. Pode crer.
Bye, bye.